Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, sexta-feira, 23 de fevereiro, 7h01 da manhã. Estamos começando, horário de Brasília, estamos começando o Desperta SL de hoje ao vivo em todas as redes sociais e também nos nossos grandes parceiros da grande, imensa, maravilhosa Rede Desperta de Comunicação. Será que é esse o nome, Pedro Falcão? Sei lá, como é que é o nome também. Muito bom dia para todo mundo que nos acompanha aí no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram. Também estamos ao vivo no canal do Eduardo Moreira, lá no YouTube. Também estamos ao vivo no canal do ICL Notícias no YouTube, no canal do Leandro Demone no YouTube e também na TV aberta, TVT na Grande São Paulo, TV Quirimurê em Salvador, na Bahia e Grande Salvador. E muito bom dia para os nossos amigos que nos acompanham pelas ondas do bom e velho Radinho. Estamos ao vivo agora na Rádio Heliópolis e também na Rádio Brasil Atual. Muito bom dia para você que está nos ouvindo no carro, indo para o trabalho, voltando do trabalho, arrumando as coisinhas aí do café da manhã, preparando a galerinha para ir para a escola. Sexta-feira, né, o Pedro Falcão? Sextou. Sextou tanto que até descabelado eu tô hoje e também não vou arrumar o cabelo porque não dá mais tempo, porque acordei tarde e também tudo certo, né, o Pedro Falcão? O importante é ter notícia para as pessoas aqui, né? Vai dizendo aí no nosso chat de onde você está acompanhando este programa. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Se você puder, claro, faça aquele tour rápido no YouTube, principalmente se você nos acompanha pelo YouTube. Assine os nossos canais, porque é de graça. Deixa o like no vídeo. Faça o seu comentário aí também para gerar um certo burburinho nos nossos comentários. E, se você tiver um tempinho, por gentileza, compartilhe este programa. A gente sempre pede aqui, eu vou pedindo e vocês vão compartilhando. E o programa vai crescendo. Pegue o link do programa, mande no seu WhatsApp, manda no grupo lá do futebol, da pescaria, do grupo de pais do colégio, arruma a briga com todo mundo, vai aí, vai. Vai que vale a pena. Esse ano é um ano eleitoral, aliás, a gente vai ter muita coisa aqui no ICL, muita novidade no ICL esse ano, que é um ano de eleições, um ano importante para a gente medir aí mais ou menos o termômetro de como andam as coisas e entender como estarão organizadas as coisas para as próximas eleições gerais. Sim, tá longe. Não vamos nem começar a falar nisso, porque parece que a vida só anda de 4 em 4 anos, né? Mas, de fato, é um ano importante, tá bom? Então espalhe a palavra do Desperta SL, que aliás vem subindo de audiência de uma maneira absurda. Ontem, sabe, Pedro Falcão, que você não estava, nós fizemos 20 mil pessoas ao vivo. Na verdade não é 20 mil pessoas, porque eu descobri essa semana que 30% da nossa audiência é em televisores. Então assim, nós temos, por exemplo, ontem teve 20 mil pessoas assistindo em tese, né? Porque a gente consegue fazer a medição porque são pessoas assistindo pela internet. Mas dessas 20 mil pessoas, 30% dessas 20 mil pessoas, quanto é que dá 30% de 20 mil, Pedro Falcão? 6 mil? Isso, botou o S, foi. 6 mil conexões, na verdade, eram em televisores. Então, eventualmente, tem mais gente assistindo, porque a pessoa está assistindo pelo YouTube e pela TV, pode ter mais gente lá. Então, é mais de 20 mil pessoas, fora a audiência que a gente está fazendo na TVT, na TV Quirimurê, na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Então, o programa está crescendo de fato e isso é muita gente, viu? Isso é muita gente. Se vocês pegarem número de Ibope aí, eu sempre falo isso, né? Vocês já viram os números de Ibope de TV por assinatura? De TV de CNN, de Globo News, de Band News, de Record News? Sabe quanto é que faz, o Pedro Falcão? A gente fala em Ibope, né? 5 pontos. A novela fez 18 pontos. Sabe quanto é que faz a Globo News, Pedro Falcão, em média? Média da Globo News no ano passado? 0,4 pontos no Ibope. 0,4 pontos no Ibope. Então, a gente está caminhando para lá, hein? Estamos caminhando para ter audiência de canal de televisão consolidado, com equipe gigantesca, 1 milhão de gente trabalhando e tal, enquanto nós aqui somos o exército de 2 pessoas. Claro, fora a pessoa da técnica, as pessoas da técnica que estão em São Paulo, que ajudam a botar o programa no ar, mas aqui, né, Pedro Falcão, é só nós dois, né? Quando me chamou, tu falou, seremos 2 contra 300. 2 contra 300, é isso aí. É os 300 de Esparta, né? Se bem que Esparta não tá fora de moda, porque Esparta virou os caras aí, a educação espartana, o pai espartano, a avó espartana. Agora virou esse negócio, que a pessoa que quer mostrar que é macho, ela acha que ela é espartana, né? Você imagina essa galera lá em Esparta na época, hein? Na primeira batida de bumbo do exército inimigo, a pessoa ia sair correndo, tropeçar num buraco e cair de cara no chão, né? Os espartanos. Tá cheio de espartano no Brasil hoje.
Mas é isso, muito feliz com a audiência, muito obrigado. Aliás, ontem participei do ICL Notícias primeira edição, também batemos um recorde absurdo de audiência. Se eu não me engano, o nosso pico deu 34 mil pessoas. E aí, fazendo esse cálculo que eu fiz para vocês aqui também, 30% são em televisores, tem mais audiência que a gente ainda não consegue medir da TV aberta e do rádio. Então a gente, no ICL Notícias primeira edição, a gente está indo, assim, de fato, para consolidar uma audiência de redes de TV já consolidadas. O ICL Notícias segunda edição também está batendo recorde de audiência, enfim, todos os programas, o nosso programa de economia e finanças, o Rolê, tá todo mundo bombando. Tá todo mundo bombando, né? O programa de entrevistas da Gabi Varela também, o Em Detalhes, né? A coisa tá indo, gente, tá andando. Então, muito obrigado, muito feliz, porque agora, em abril, o Desperta faz um ano. Começamos em abril do ano passado. Em abril tem 2 datas importantes, Pedro Falcão. 3, na verdade. Aniversário do Coelho da Páscoa, data importante, para quem tem filho, principalmente. O meu filho só vive de data comemorativa, o ano dele não existe. Terminou o Natal, ele pergunta já quando é que vai ser a Páscoa. Termina a Páscoa, ele pergunta quando é que vai ser o aniversário dele. Segundo ele, o aniversário dele é o que mais demora, sabia, Pedro Falcão? Ele fica reclamando, o meu aniversário é o que mais demora. O dos outros é rápido, a pessoa logo faz aniversário, o meu demora. Na cabeça dele, o dele demora mais que o dos outros. Ele não entendeu ainda que é mesmo tempo. Daí depois do aniversário ele pergunta o quê? Dia da criança. Depois do dia da criança, Natal de novo. Essa é a vida da criança, Pedro Falcão. E tá assim, tá errada a criança? Não tá errada a criança. Tá certa a criança tá sempre certa, né? E aí fiquem ligados porque a gente vai fazer uma programação especial aqui para o aniversário do programa de 1 ano e traremos presentes para vocês. Nós fazemos aniversário, isso aqui é técnica de marketing maravilhosa, né? A gente faz aniversário, mas o presente quem ganha é você. Compre Leite Ninho no Mercado do Falcão. Quanto é que tá o Leite Ninho no Mercado do Falcão, Pedro Falcão? R$4,75, sei lá, vou falir daí, né? Eu não sei mais o preço do Leite Ninho, já não tem mais lá em casa, já não se toma mais esse negócio aí. Então fiquem ligados porque em abril a gente vai fazer aqui uma comemoração do aniversário do programa e já estamos preparando um mega pacotão aí, vai ter livro físico, livro virtual, possivelmente vai ter caneca do Desperta, vai ter essa canequicha aqui, ó, vai ter um monte de coisa, tá? Então fiquem de olho que o negócio tá rolando, tá bom? Vamos lá então, gente. Ô, Pedrinho, dá uma ligada no ar-condicionado pra nós, hein? Que sempre é bom, né? Vamos lá então lá pra capa da revista Fórum. Um pesquisador brasileiro pode ter encontrado um novo planeta no sistema solar. Olha que bacana isso aqui. Essas semanas agora eu vou começar a retomar notícias de ciência aqui, que eu sempre gosto, né? Mas foram semanas que não tava dando tempo. O pesquisador brasileiro Patrick Sofia Licauca, é isso aí, pode ter descoberto um novo planeta no sistema solar em um estudo realizado com outro cientista, o japonês Takashi Ito. A pesquisa foi publicada no final do ano passado na revista científica American Astronomical Journal e levanta a hipótese da existência de um novo planeta localizado após Netuno, logo depois ali, sabe? Esquerda, direita, dobra a primeira esquina, sobe 300 metros, Netuno, logo depois ali, isso, tem ali um novo planeta que o nosso pesquisador encontrou em uma região chamada Cinturão de Kuiper. Essa região está localizada a cerca de 30 unidades astronômicas, o equivalente à distância da Terra ao Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros ou 8 minutos anos-luz. Se você entrar num Gurgel turbo e acelerar, ele vai em 8 minutos você está no Sol. Essa é a distância. 8 minutos também é o tempo que demora para a luz chegar na Terra. 8 minutos é o tempo que demora para a luz chegar na Terra. Isso. Por isso que o nome é Minutos-Luz. Pá! É isso. É isso aí. É isso. Já podemos trabalhar na NASA, Pedro Falcão. Hein? NASA não sabe o que está perdendo. Podemos trabalhar na Agência Espacial Russa. Quando eu fui para Moscou, eu visitei o museu lá da Agência Espacial Russa, bem legal. Tem lá todos os Breguenite lá, né? Os Breguenite, as navezinhas, coisa toda.
No entanto, esse novo planeta seria 1,5 a 3 vezes maior do que a Terra, bem maior que os planetas anões. Até mesmo Plutão, que já foi considerado planeta no passado, tem apenas 18% do seu tamanho. Tem uma questão que tem que ver se considera uma coisa planeta ou não e tal, aquela coisa toda, né? Plutão foi rebaixado uns anos atrás, né? Prevemos a existência de um planeta semelhante à Terra e de vários TNOs, objetos transnetunianos, em órbitas peculiares no sistema solar exterior que podem servir como assinaturas testáveis observacionalmente das supostas perturbações do planeta, diz o artigo. É um artigo científico, né, Pedro Falcão? Eu absolutamente não entendi absolutamente nada do que está escrito aqui, mas eu confio no nosso querido pesquisador brasileiro, tá aqui, ele que pode estar escrevendo seu nome na história, e agora tem que ver se isso será considerado pela academia científica de fato um planeta ou não. Vamos lá sobre notícias do Daniel Alves, lá no G1. Daniel Alves pode trocar parte da pena na Espanha por expulsão para o Brasil, diz advogado do caso La Manada. Por ser brasileiro na Espanha, Daniel Alves poderá se aproveitar de uma regra para estrangeiros que vivem lá e que são condenados por crimes. Eles podem trocar uma parte da pena por uma expulsão do país, afirma o advogado Agustín Martínez Becerra. Becerra foi o advogado que defendeu 5 homens condenados por estuprar uma mulher em 2016, em um caso que ficou conhecido lá na Espanha como o caso La Manada, que foi um estupro coletivo que aconteceu na Espanha na época. Em 2018, a justiça os condenou a 9 anos de prisão por abuso sexual e não por estupro, porque o Código Penal espanhol caracterizava estupros apenas em atos com intimidação ou violência. Posteriormente, o Tribunal Supremo da Espanha os condenou a 15 anos. Esse caso motivou o país a mudar a lei. Todos os atos sexuais não consensuais passaram a ser considerados violência, mas, ao mesmo tempo, as penas para alguns crimes sexuais ficaram mais brandas. O advogado diz que Daniel Alves só poderá pedir a expulsão depois de uma decisão da segunda instância da Justiça. Alves foi sentenciado na quinta-feira, ontem, nós divulgamos aqui, aliás, bem cedo, a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. A sentença foi anunciada pelo Tribunal de Barcelona. Essa decisão ainda é de primeira instância, que o advogado chama de provisória. Daniel Alves só poderá pedir para trocar parte do cumprimento da pena pela expulsão após uma decisão de segunda instância. Na Espanha, uma pessoa estrangeira condenada a menos de 5 anos pode pedir para ser expulsa imediatamente. O Daniel Alves tem 2 nacionalidades e pode alegar sim que é brasileiro. De acordo com o site do escritório Ruiz León, a regra geral do Código Penal é que as penas de prisão de mais de 1 ano e menos de 5 podem ser substituídas por expulsão do território. Caso o condenado já tenha cumprido uma parte da pena, como é o caso do Daniel Alves, está preso aí já há mais ou menos 1 ano, esse tempo não poderá passar de 2/3 da sentença para que possa haver a troca do resto da pena por expulsão. Não fica claro aqui se, ao ser expulso, o Daniel Alves tem que continuar cumprindo o resto da pena no Brasil. Porque caso não tenha que fazer isso, é um absurdo, né, cara? Você imagina, o cara foi condenado a 4 anos e meio, ficou 1 ano preso, estava preso por enquanto. Aí o cara consegue, aí tem uma decisão final daqui a 6 meses, por exemplo. Então ele vai estar 1 ano e meio preso. E aí ele encaminha esse pedido de expulsão, a Espanha expulsa ele. Vamos colocar assim que máximo, 2 anos preso por um estupro. 2 anos preso. E aí ele é expulso da Espanha. O que significa, claro, para a vida do Daniel Alves na Espanha, a vida dele acabou. Possivelmente nunca mais vai poder pisar lá. Quando você tem um processo de expulsão num país, a sua vida complica. Naquele país. Mas aí ele volta para o Brasil e fica solto. É isso que eu entendi até agora. Não tem uma transferência do apenado da Espanha para o Brasil para cumprir pena no Brasil. Pelo que eu entendi, é uma expulsão. A reportagem não deixa isso claro, tá, gente? O que seria uma brecha absurda. É um bom jeito da Espanha se livrar da pessoa, né? Ah, sai daqui. É um bom jeito da Espanha se livrar da pessoa. Agora, em termos do que a gente imagina que seja justiça, vai para o espaço a tal da justiça. O cara pagou 150 mil euros de multa, vai cumprir uma pena baixa e vai ser expulso. E aí pode vir para o Brasil e ficar solto. É muito louco isso, né? Gente, olha, a situação de Gaza, o Médicos Sem Fronteiras, organização global que tem médicos espalhados em várias áreas de conflito pelo mundo, soltou ontem uma nota, um briefing de segurança, como eles chamam,
assinada pelo secretário-geral do Médicos Sem Fronteiras, o Christophe Lockyer, que diz basicamente que os hospitais de Gaza acabaram. Esse é um resumo da nota, tá? Eles não são tão taxativos assim, mas basicamente conta aqui que Israel foi destruindo hospital por hospital e agora os pouquíssimos que restam são absolutamente insuficientes para a situação de Gaza e o sistema entrou em colapso já. O que é que está acontecendo agora? Israel está tentando invadir, planejando uma invasão ao sul de Gaza, onde em tese seria o local seguro. A nota está publicada lá no site do Médicos Sem Fronteiras e a entidade deixa claro que eles estão falando em nome, em termos médicos, né? Claro que não falam pelas pessoas, mas em termos da calamidade médica que acontece em Gaza, em nome de 1,5 milhão de pessoas que estão, segundo eles aqui, trapped em Rafah, né? Amontoados lá, aglutinados. Trap é a armadilha, né? Não existe o termo armadilhado. Se alguém tiver uma solução melhor, aí no chat pode nos ajudar. Que estão amontoados lá no sul de Gaza e não tem mais condição sanitária nenhuma. A gente mostrou no programa essa semana que o jornal New York Times, na semana passada, com imagens de satélite e com o depoimento de 2 engenheiros que estão trabalhando no local, mostramos que no Egito já estão levantando muros e uma estrutura que parece um campo de refugiados. Ou, historicamente, em outros momentos históricos, chamava-se gueto. Não dá para fazer as comparações, tem gente que não gosta, tá? Estão construindo um gueto no Egito. Muito possivelmente as pessoas que não forem assassinadas vão ser enfiadas nesse lugar. E Gaza acabou. Acabou Gaza. Tem um vídeo muito interessante que foi publicado aí pelas redes sociais. Eu acho que é do jornal Haaretz, mas não tenho certeza porque o Haaretz fez essa semana um vídeo bem interessante também. Mas aqui em cima diz que o logotipo é de uma outra rede, ó, TRT World. Mas tem aquela coisa de internet, né? Tem gente que só vive disso. Pega vídeo feito pelos outros e bota a própria marca d'água em cima. Então, não sei se isso aqui é um plagiador, copiador, marca d'água ou se é original dessa rede. No entanto, para quem quiser ver, só para a gente dar uma olhada rapidinho aqui, é um vídeo de 1 minuto, deem atenção a isso. Isso aqui é o início dos bombardeios em Gaza, norte de Gaza, a quantidade de pessoas, eles fizeram uma estimativa e colocaram elas graficamente aqui. Então o norte de Gaza foi bombardeado e os bombardeios foram empurrando a população local para o sul. Lembrando que Israel, desde o começo, falou que estava lançando panfletos, mandando mensagem por celular, dizendo para as pessoas irem para o sul, que era um lugar seguro. É como se fosse mole, né? Ou vai para o sul, meu amigo, bomba. Fácil, né? 2 milhões de pessoas. E aí as pessoas que... Muita gente morreu para o norte e foram se aglomerando, foram indo do centro cada vez mais para o sul e agora estão aglomeradas aqui no sul, a imensa maioria delas morando em tendas, nas ruas, onde dá, embaixo de viaduto, em qualquer lugar. E agora Israel ameaça um bombardeio ao sul de Gaza, com certeza tentando forçar com que essa população migre forçadamente para o Egito, exploda a fronteira, porque vai chegar num ponto que não vai mais ter o que fazer. Vocês acham que o Egito vai conseguir segurar se as pessoas decidirem em massa entrar? Então é uma situação muito, muito preocupante lá no sul de Gaza agora. Muito bem, vamos lá então, vamos seguir aqui lá no site do iclnoticias.com.br, o portal de informações, notícias, análises e reportagens do ICL, iclnoticias.com.br. Julgamento que pode cassar mandato de Sérgio Moro será no dia 1º de abril. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marcou definitivamente a data do julgamento. 1º de abril. 1º de abril. O dia da mentira. Falo nada, né? Sextou com essa aqui, né? Falo nada. É emblemático a data. Aqui não dá nem pra falar que foi o Xandão. Que Xandão não tem nada a ver com isso. Isso aqui é Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná. 1º de abril. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná agendou para 1º de abril o início do julgamento que pode levar à cassação do senhor Sérgio Moro.
O desembargador eleitoral José Rodrigo Sade vai tomar posse no dia 6 de março, completando a composição da corte que vai julgar o senador. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Com isso, o presidente do tribunal, desembargador Sigurd Roberto Bergstrom, marcou a data do julgamento das ações de investigação judiciais eleitorais contra o senador. A entrada de um novo juiz era necessária para que o tribunal começasse o julgamento de processos de cassação de registro ou perda de diploma, como é o caso do senador, porque já expliquei aqui no programa, o tribunal precisa estar completo, são 7 juízes. Tinha juízes que estavam saindo, havia os substitutos, mas o mandato dos substitutos também estava acabando, então dependia do presidente Lula aprovar o nome dos juízes, que é enviado pelo próprio sistema judicial em forma de lista tríplice para o presidente. Os nomes foram finalmente aprovados 2 semanas atrás. Agora a composição do tribunal estará completa a partir de março e a data do julgamento do senhor Moro está marcada para o dia 1º de abril. Então nós começaremos abril aqui no dia 1º, dia da mentira. Primeiro, no dia anterior, dia 1º também, temos os 60 anos do golpe militar de 64. 60 anos do golpe militar de 64. A gente vai, claro, rememorar aqui. Deve ter muita coisa na imprensa que vai sair aí e tal. E no dia 1º também tem o início do fim do senhor Sérgio Moro, do fim político dele, pelo menos. Lembrando que, se cassado, Sérgio Moro pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, depois ao STF. Se cassado no TRE, lá no Paraná, inicialmente continua senador. Recurso para o TSE. Se cassado no TSE, sai do Senado imediatamente. Pode recorrer ao STF, mas enquanto recorre, não é mais senador. É o caso de vários políticos no Brasil hoje. O mais famoso deles, o senhor Deltan Dallagnol. Cassado no TSE, está recorrendo ao STF, mas está fora da Câmara. Se Moro for cassado, o seu vice suplente não assume e teremos novas eleições no Paraná para escolher o novo senador paranaense. Eu não sei se chegar mais próximo da eleição que a gente vai ter em outubro esse ano, se também essa eleição não acontece em outubro. Então a pessoa que vai votar no Paraná esse ano, você vai votar lá na sua cidade, Maringá. Vai votar para prefeito, vereador e senador, se a eleição para senador do Paraná for junto. Ou pode ser antes, e aí vai ter em algum momento uma eleição anterior para voto apenas para senador. Pelo jeito que a coisa anda, abril, aí o Moro vai recorrer, maio, junho, julho, o negócio vai para o TSE, aí analisa, e pede vista, e não sei o que, vai e vem, talvez aconteça tudo junto ao mesmo tempo. Agora lá em outubro. Gente, lá no site do ICL Notícias, só dar uma dica para vocês aqui, a gente tem vários colunistas lá, e essa semana a Eliana Alves Cruz, escritora, premiadíssima, brilhante escritora, colunista do site do ICL, escreveu uma coluna sobre a 32ª Feira Internacional do Livro de Havana, que aconteceu essa semana. A Eli estava lá e o Brasil era o país homenageado. Tinha muita gente lá, Emicida, Margareth Menezes, a própria Eliana, o nosso camarada Jamil Chad foi para lá também, Conceição Evaristo, tinha uma galera lá em Havana, em Cuba. Aliás, eu estaria lá nessa semana, tinha até marcado passagem para ir e acabou que não consegui coincidir datas, infelizmente. Queria muito estar nessa festa. Então, dê uma olhada, tá lá na capa do site do clnoticias.com.br, tem as nossas colunas, tem a coluna da Vivi Mesquita, a coluna da Eliana, tem aqui, ó, vocês podem ver aqui rapidinho, ó, lá na nossa capa, maravilhosa, aqui, ó, Juliana Dalpiva, G7 Souza, Eliana Alves Cruz, quem mais tem por aqui? Margareth Signorelli, tem o nosso querido amado Chico Chá, né? Chico Chá, grande Chico Chá, Valdemar Figueiredo, o Chico Alves, que é o editor-chefe do site do ICL, Leonardo Boff, tem um timaço de colunistas no site do ICL. Então, para além de você se informar
em relação a notícias, para além de você ter acesso às nossas análises, que você sabe, né? A análise é o que dá senso na notícia, muitas vezes, né? A notícia por si diz pouco. Então temos a notícia, temos a análise e temos os colunistas, tá bom? iclnoticias.com.br é só chegar chegando, é de grátis, não tem paywall, não tem nada. Olha, segue a emergência Yanomami no Brasil, infelizmente, mortes de Yanomami em 2023 superam 2022 e o governo anuncia hospital exclusivo para indígenas. Então, sim, eu já vou explicar, mas o fato é que o número de mortes de Yanomamis, infelizmente, no ano passado, primeiro ano do governo Lula, superou o último ano do governo Bolsonaro. Após o Ministério da Saúde registrar 363 mortes de indígenas Yanomamis em 2023, número superior, são 20 óbitos a mais do que no último ano do governo Bolsonaro, a gestão Lula anunciou a construção do primeiro hospital indígena em Boa Vista, Roraima. As obras devem começar ainda este ano, segundo o governo, mas ainda não há previsão do início. De acordo com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, o número de óbitos por desnutrição e malária e notificações da doença na região nos últimos anos pode ser ainda maior devido à subnotificação, causada pela ausência do Estado e profissionais de saúde pela desativação dos polos base. 7 unidades foram encontradas desativadas pelo governo em 2023. Entendemos que em um ano não foi suficiente para a gente resolver todas as situações instaladas ali, com a presença de quase 30 mil garimpeiros convivendo diretamente no território, aliciando e violentando os indígenas e impedindo que as equipes de saúde chegassem. Após o fracasso na retirada dos garimpeiros ilegais do território indígena Yanomami em Roraima, o governo decidiu que a presença das Forças Armadas e Polícia Federal passa a ser definitiva na região a partir deste ano. De acordo com Guajajara, muitos invasores voltaram para a região após o término das operações. Eu, e muita gente, mas eu, que sou responsável por este programa, falei que ia acontecer exatamente isso. Assim, ó, não é mágica, não é adivinho, não tem bola de cristal. 30 mil pessoas instaladas no território. Você faz uma operação policial que dura 1 mês, 2, 3 e vai embora. Vocês acham que as pessoas vão pra onde, gente? Algumas pessoas vão embora, tudo bem. O cara que tá ali decidiu, tá ruim aqui, tá muito difícil, vai embora. A maioria vai voltar. A maioria vai voltar. Por que não voltariam? Já fizeram investimento, já abriram áreas, tem maquinário escondido no meio da selva. Vocês não pensem que a operação que foi feita no começo do governo Lula resolveu tudo lá, né, gente? Muita coisa fica por lá. E agora os caras voltaram. O governo Lula reconhece falhas na saúde indígena em plano enviado ao STF. Por ordem do STF, o governo Lula apresentou um plano de ação para a redução da mortalidade nas terras indígenas, em que lista o que chama de fragilidades e ameaças internas enfrentadas pela gestão. São 123 páginas em que a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde cita uma série de falhas no sistema. O documento joga luz sobre as possíveis razões da continuidade de morte de Yanomamis, mesmo após 1 ano de operações de emergência na região. Falta de pessoal qualificado, corte de verbas, equipamentos obsoletos ou insuficientes, alta rotatividade de gestores e de projetos e dificuldades logísticas são alguns dos problemas apontados pela Secretaria. O plano de ação foi entregue ao STF no dia 9 e o sigilo foi retirado pelo ministro Barroso na última terça-feira. O documento era uma exigência do próprio ministro para tentar entender aí como é que vai se agir nesse caso, que é um caso de emergência absoluta, né? Na meta específica, por exemplo, de reduzir a mortalidade infantil por causas evitáveis, a Secretaria de Saúde Indígena lista precariedades de dados, alta rotatividade de profissionais e descontinuidade de ações, dificuldades logísticas de acesso às áreas, cortes orçamentários, inadequações das unidades básicas de saúde e falta de água potável para o consumo humano. O documento detalha também o material básico necessário para auxílio e enfrentamento dos problemas, computador, software, satélite para monitoramento, informações sobre imunização, assim, é o completo desabandono à área. Porque no governo Bolsonaro, os caras cortaram dinheiro, tiraram um funcionário de lá. Vocês vão lembrar perfeitamente bem que vários funcionários do IBAMA, ICMBio, Saúde Indígena foram ameaçados pelo próprio governo que os empregava.
As pessoas que levantavam a voz para falar qualquer coisa em relação à saúde indígena e questões ambientais em geral eram perseguidas, ameaçadas, exoneradas. Cansou de acontecer no governo Bolsonaro, não dá nem tempo de mostrar aqui. Então é claro que o negócio foi afundando. Não tinha como ser diferente. Foi um projeto. Então agora veremos se finalmente alguma coisa vai andar. Não pode se dizer que nada foi feito, porque muita coisa foi feita. Agora, é uma situação de terra arrasada. É uma situação de terra arrasada. Tem um estudo bem importante feito pelo pesquisador Cristiano Pavini, que é um pesquisador da Transparência Brasil, não é a Transparência Internacional lá da Lava Jato, tá, gente? É outra coisa. Transparência Brasil, o Cristiano Pavini, ele publicou lá no Twitter dele uma análise orçamentária em relação ao que está acontecendo na terra indígena Yanomami. Diz ele aqui no começo do artigo dele: matérias citam mais mortes de Yanomami em 2023 em relação a 2022. É o que a gente acabou de ler, né? Olha aqui, ó. Os números precisam, segundo o nosso pesquisador aqui, de contexto. Produzimos na Transparência Brasil um relatório do ano passado sobre a execução orçamentária para a saúde indígena. A gestão Bolsonaro estrangulou financeiramente o órgão. O artigo é longo, é um pouco técnico, mas está bem explicado. E aí mostra que o que está acontecendo lá nesse momento é um resultado disso aqui, ó. Deixa eu abrir a minha canetinha que eu já esqueci dela aqui. Que aí fica mais fácil para todo mundo olhar. Para quem está nos acompanhando aí pelo rádio eu vou explicando, tá? Mas para quem está acompanhando pela TV, olha aqui, ó. Isso aqui é orçamento, tá? Isso aqui é orçamento, valores empenhados. Empenho, rapidamente, né? Empenho é o que o gestor público fala assim, isso aqui é o que eu tenho para gastar. Não é o que foi gasto de fato. Às vezes o empenhado não é todo o gasto, tá? Mas vamos lá. Valores empenhados. Isso aqui é relativo ao primeiro semestre de cada ano. Então isso aqui não é anual, tá? Porque ele está comparando primeiros semestres com primeiros semestres. Olha aqui, ó. Isso aqui é governo Dilma, ó. Aqui é governo Dilma. Os valores empenhados. 2016 é governo Temer, tá? 16 aqui, ó. Governo Temer. 16 e 17, né? Aqui governo Temer. Só que esse valor aqui do governo Temer, que é um valor mais alto, não é um valor do governo Temer, isso aqui é um valor do governo Dilma. Por quê? Ai, Leandro, tá defendendo a Dilma. Não, calma, meus filhos. Calma. Por quê? Esse valor do primeiro semestre ele foi aprovado no ano anterior. Então, em 2015, o governo Dilma aprovou-se o orçamento empenhado para o ano de 2016. 2016 o Temer só assumiu por causa de um golpe, vocês lembram disso, né? Então tá aqui o governo Dilma. Então vamos lá. Isso aqui, ó, é o primeiro ano Temer mesmo. Esse é o primeiro ano Temer. Então olha aqui, ó. Vinha aqui, governo Dilma, governo Dilma, governo Dilma, e aqui começou o governo Temer e governo Bolsonaro. Olha aqui, ó. Governo Temer e governo Bolsonaro. Olha aqui, ó. É isso aqui que foi feito com o dinheiro da saúde indígena. Tá? Isso aqui é governo Lula, 2023. Aqui tem dinheiro que foi aprovado pelo governo Bolsonaro em 22, mas também tem dinheiro novo. Viu? Dá uma explicada nos números para quem está nos ouvindo. Quem tá Só pediu aqui, ó. Tá em milhões aqui, tá, gente? Eu não vou detalhar muito aqui, mas só para vocês terem uma ideia. No governo Dilma vinha aqui, ó, 68 milhões, 66 milhões, 66 milhões. Aí o último ano aprovado pelo governo Dilma, 81 milhões. Aí começa o orçamento do governo Temer. Governo Temer, 55 milhões, 52 milhões. Governo Bolsonaro, 42, 35. Aí em 2021 deu uma subidinha, 50, 22 caiu de novo, 41. Então eles estão abaixo lá de 2013. Nisso aqui tem que se considerar inflação. Por quê? 68 milhões em 2013 é muito mais dinheiro do que 68 milhões hoje. Então, mesmo que o governo Bolsonaro tivesse mantido os níveis do governo Dilma, se fosse os mesmos 68 milhões, ainda seria menos. O Brasil e o mundo tiveram inflação absurda durante a Covid, não foi?
Então o dinheiro vale menos. Então não só não é igual, como é menor. Então é 41 milhões. Então é menos ainda por causa da inflação. Aí tivemos um aumento recorde nesses últimos 10 anos, que é o recorte, nesse último governo Dilma. Então assim, dá para se dizer que o governo Lula não está fazendo nada? Não. Dá para se dizer que o governo Lula está sendo insuficiente? Sim, com certeza. Com certeza. Porque é evidente que mais coisa poderia estar sendo feita. Isso é uma denúncia que é feita pela articulação dos povos indígenas, as pessoas que cuidam de saúde indígena na região, mesmo funcionário dos órgãos, dizem que a coisa poderia ser muito melhor do que é. Então, há sim uma responsabilidade do governo atual pela situação da saúde indígena na terra Yanomami e em outras terras. Mas há um atenuante em relação a 2023, porque herdou-se uma estrutura arrebentada pelo governo Bolsonaro. Não é só uma questão de orçamento, é questão de falta de computador, de software, de posto de saúde, de pessoal, de gente para vacinar, de informação, de tudo. O Exército não estava atuando na área, a Polícia Federal tinha sumido, os órgãos de combate ambiental, as pessoas eram perseguidas dentro dos órgãos quando tentavam fazer esse tipo de trabalho. Nós vimos. Foi durante o governo Bolsonaro que morreram Dom Phillips e Bruno Pereira. Nós vimos isso. Que estavam ligados a essas questões. Tá? Então, é importante a gente saber da explicação. Não absolve a política insuficiente, mas a gente aqui gosta de dar texto e contexto, que é importante, tá bom? Já estamos em 2024, chegando em março. Bora lá que a desculpa de que 23 ainda era herança do governo Bolsonaro acabou. Acabou. A coisa precisa andar. Muito bem. Vamos seguir aqui, vamos lá para o site do iclnoticias.com.br mais uma vez. Sai, volta, aí, meu filho, fica aqui paradinho. Isso, deixa o papai trabalhar, né, ô Pedrinho? Militares da Ativa redigiram texto para forçar exército a aderir ao golpe. Os nomes de 2 militares foram identificados pela Polícia Federal como participantes da redação de uma carta de oficiais da Ativa que tinha o objetivo de pressionar o comandante do Exército em 2022, o general Marco Antônio Freire Gomes, para que ele colaborasse com os radicais que pediam um golpe de Estado. A informação foi publicada hoje pela manhã pelos jornalistas César Feitosa e José Marques, da Folha de São Paulo. A PF identificou os 2 militares a partir da análise de metadados do documento recebido pelo tenente-coronel Mauro Cid na noite do dia 28 de novembro, véspera da publicação do texto. O autor desse documento foi identificado pela Polícia Federal como o coronel Giovanni Passini. Segundo os policiais, o outro seria o coronel Alexandre Castilho Bittencourt, que foi o último cara a fazer edições no documento. Gente, ainda bem que essa gente, no limite, eu ia falar burro, mas burro não pode, né? Assim, os caras editaram lá uma cartinha, Pedro Falcão, no Word, e deixaram lá o histórico de edições, sabe aquela coisa básica assim? A pessoa de 15 anos sabe que, assim, na próxima vez, gente, que vocês tentarem um golpe de Estado, não usam o Word para escrever os negócios, tá? Porque o Word fica lá registrado quem foi que criou o documento, quem foi que editou o documento, aquela coisa toda, né? Então, a investigação pegou o nome desses caras assim. Os caras mandaram para o Mauro Cid, era uma carta de oficiais, que seria assinada eventualmente por mais oficiais, para pressionar o Freire Gomes, comandante do Exército, a aderir aos golpistas. Lembrando que nessa época do ano, o almirante Almir Garnier, que comandava a Marinha, já estava full 100% na adesão do golpe, e o comandante do Exército e o comandante lá da Aeronáutica estavam ali vendo o que ia dar, tá? Quem defende a tese de que essa galera é legalista para mim é quem se tivessem denunciado, se tivessem feito alguma coisa, tomado alguma atitude. Tinha várias forças democráticas em novembro do ano de 2022 tentando segurar o país. Eu tenho certeza que se o Freire Gomes, em novembro de 2022,
tivesse juntado as coisas que ele sabia, pegado ali a minuta do não sei o quê, a carta da pressão, as conversas de zap, botado debaixo do braço, entregado isso na mão do Alexandre de Moraes, para dar um exemplo só, tenho certeza que a chance do 8 de janeiro acontecer iria para perto de zero, porque ali teria uma reação, a reação antecipada ao que aconteceria depois. Agora, os caras ficaram lá, né? Estavam vendo o que ia dar, né, senhores? Se dá bom, eu tô aqui. Se dá ruim, eu tenho aí uns 3, 4 prints de zap para mostrar que eu não gostava muito da ideia. Para depois ajudar a pegar na mão aí de jornalista, parceiro da imprensa, para vender a história de que eu sou um legalista, que é o que está acontecendo. Olha, ante risco de prisão, advogados entram com habeas corpus no STF para o Bolsonaro. Vamos falar aqui do mega evento, né? O nosso William De Luca chama sempre de micareta fascista, né? A micareta fascista que vai acontecer aí no dia 25. Bolsonaro, como vocês sabem, está chamando o povo para ir para Paulista no dia 25. Vai ter caminhão de som, aquela coisa toda, e Silas Malafaia, e o Tarcísio de Freitas já falou que vai e tal. Segundo o Bolsonaro, é um ato pelo Estado Democrático de Direito. Vocês imaginam isso? Hein? O que o Bolsonaro de, sei lá, 96 falaria para o Bolsonaro de 2024? Eu tenho certeza que o Bolsonaro de 95, 96, 2000, 2001, 2005, ele ia olhar para esse Bolsonaro que está hoje indo para Paulista anunciando um ato pelo Estado Democrático de Direito. O Bolsonaro do passado ia falar que tinha que fuzilar o Bolsonaro do presente. Sem dúvida. Como disse o Bolsonaro do passado, a ditadura matou pouco. Tinha que fuzilar mais uns 30 mil. Então o Bolsonaro do passado ia chamar o Bolsonaro de 2024 de bundão. De maricas. Que mais, Pedro Falcão? O léxico bolsonarista. Hein? Como é que ele falou aquela vez? Dá uns tapas pra que melhora. Dá uns tapas no cara pra dar uma melhorada? É isso? Eu acho que dá uns tapas. É isso aí. Eu sou favorável à tortura? Sim. Será que o Bolsonaro do passado ia dizer que o Bolsonaro do presente tem que ser torturado? Pra apanhar um pouquinho? Eu acho que sim. Acho que diria. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo que não considere o habeas corpus preventivo solicitado por advogados bolsonaristas. Esta medida de apoiadores visava garantir a presença do ex-presidente em uma manifestação agendada para domingo. A solicitação foi apresentada ao STF sem a consulta prévia à defesa do político. 2 advogados de Curitiba, sem procuração para atuar em nome de Bolsonaro, buscaram um salvo-conduto para evitar qualquer medida de constrangimento ilegal da sua liberdade. Ou seja, 2 caras lá de Curitiba, mais realistas que o rei, entraram no STF pedindo um habeas corpus preventivo para o Bolsonaro para evitar que o Bolsonaro seja preso no domingo. E aí a defesa do Bolsonaro não gostou do movimento e se manifestou. O Fábio Weingarten, membro da equipe jurídica de Bolsonaro, confirmou ter acionado o STF para contestar a iniciativa. De acordo com o Estadão, ele afirma que a defesa do presidente Bolsonaro, técnica e com a devida procuração nos autos, ingressou no STF aos cuidados do ministro Fux para que ele não reconheça qualquer habeas corpus no sentido da participação ou não na manifestação de domingo. O habeas corpus argumenta que, após a apreensão do passaporte do ex-presidente, sua prisão preventiva é medida vislumbrada num horizonte próximo. A manifestação programada para domingo é uma tentativa de aliados do Bolsonaro de demonstrar apoio popular. Vejam só que curiosa essa notícia aqui. Sabe onde é que o Bolsonaro vai se hospedar? Lá em São Paulo, antes dos atos de domingo? Bolsonaro se hospedará no Palácio dos Bandeirantes. O Tarcísio tá arriscado, hein, Tarcísio? Sei não, hein? Eu já tô falando aqui. Eu já dei várias dicas não solicitadas aqui. Já dei dica pro general Heleno, né? Eu gosto de dar dica pra pessoa um pouco mais velha, porque a pessoa um pouco mais velha, às vezes, ela não tá ligada no que tá rolando na internet, naquela coisa, né? Um negócio ali acontecendo, o Brasil fervendo, a pessoa não tá. Tem gente que não gosta de internet, né? Então, eu tô dizendo pra você, pode dar ruim isso aqui, viu, Tarcísio? O ex-presidente Bolsonaro ficará hospedado no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para se preparar para o ato no próximo domingo na Avenida Paulista.
Além de hospedar Bolsonaro na sede do governo paulista, o Tarcísio de Freitas estará na manifestação e deve, inclusive, discursar ao lado do ex-presidente. Também deverão estar presentes o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A chegada de Bolsonaro ao Palácio dos Bandeirantes está prevista para sábado, dia 24. Ele vai dormir no local e fazer reuniões preparatórias com aliados para o ato na Paulista. Não será a primeira vez que o ex-presidente passará a noite na sede do governo estadual a convite de Tarcísio. No ano passado, por exemplo, ele dormiu no Palácio dos Bandeirantes em junho e em setembro. No vídeo da convocação ao evento da Paulista, publicado nas redes sociais, Bolsonaro pediu para que seus apoiadores evitem levar faixas com críticas ao Supremo Tribunal Federal e contra quem quer que seja. Muito bem, eu acho que esse evento na Paulista no domingo vai estar cheio, vai dar bastante gente. Uma pessoa essa semana me perguntou em Brasília, num jantar, você acha que vai dar gente? Eu falei, acho que vai dar bastante gente. Ah, mas bastante como? Gente, não importa bastante como. Não importa bastante. Se vai ser 4 quadras, 5, 6, 8, 20, 200, se vai ser 10 mil pessoas, 12, 15, 20, 40, 100 mil, 200 mil, não interessa. Não interessa. O que interessa na política é a imagem. Sabe qual é a imagem que a gente vai ter no domingo, final do dia, da Paulista? E se eu estiver errado, segunda-feira eu vou vir aqui falar, eu estava errado e vou comemorar, porque não é isso que eu quero que aconteça, tá? Não é isso que eu quero. Agora, eu vou dizer pra vocês o que eu acho que vai acontecer no domingo. Vai ser uma manifestação cheia. Apesar do Bolsonaro não ter mais o cargo de presidente e os financiadores que financiavam essas manifestações, que fomos descobrir depois, pessoal aí do agro, o pessoal da indústria, né? Vários nomes já estão saindo aí como possíveis financiadores da micareta golpista do dia 8, inclusive. O cara dono lá do Coco Bambu, aquele restaurante de shopping center, o velho da van, o Meyer Nigri, que é um empresário da empresa Tecnisa, empresa de construção, gente do agro aí, bilionário. Esse é o antissistema. Vocês já viram antissistema financiado por bilionário? Nunca tinha visto isso. Nós somos antissistema, mas a gente está aqui. Quem está financiando o sistema? Esse é o antissistema. Essa galera, obviamente, tirou o pé. Eu não consigo imaginar o velho da van fazer o que ele fazia no passado, que é botar o terno verde e amarelo dele e ir de loja em loja e gravar vídeo para mandar os funcionários da van na manifestação. Se fosse em tempos passados, isso estaria acontecendo agora, tá, gente? A gente estaria mostrando aqui vídeo do velho da van, o Luciano Hang, mandando os funcionários dele para a manifestação, sob risco de, se não for, a van vai fechar e tu vai perder o emprego. Era isso que ele falava. A gente não está mais vendo isso. Então é claro que a adesão diminui. De onde o Bolsonaro vai buscar gente dessa vez? Principalmente através da articulação que o Silas Malafaia e outros telepastores estão fazendo junto a algumas denominações evangélicas. Então esperem duas coisas na Paulista no domingo. Primeiro, vai ter gente. Quanta gente? Não sei. O que é que importa o fator comparativo? Vai ter mais gente, isso é o que eu acho, do que qualquer manifestação que a esquerda brasileira, por exemplo, fez no ano passado. Aí uma pessoa me falou, mas também a esquerda brasileira, as manifestações foram pequenas também. Bom, então esse é justamente o ponto. A esquerda brasileira fez manifestações e foram pequenas. E o Bolsonaro vai fazer uma manifestação grande. Ou alguém vai me dizer que a esquerda brasileira fez manifestações pequenas no ano passado porque quis. Não, a gente vai limitar aqui, essa manifestação aqui só 500 pessoas. Era o quê? Manifestação VIP? Com pulseirinha? Não, foi pequena, porque não teve adesão, porque não levou gente. As maiores manifestações do ano passado foram em relação à causa palestina, a partir de outubro. Eu tenho certeza que essa do Bolsonaro vai ser não maior, vai ser muito, mas muito maior. Não tenho dúvida disso. Espero que segunda-feira eu chegue aqui e fale, eu estava errado e foi um fracasso. É o que eu quero, na verdade. Eu quero muito estar errado. Não é o que eu acho que vai acontecer. Segunda coisa que eu acho que vai acontecer, veremos, tá? Eu acho que vai ter muita bandeira de Israel nessa manifestação. Vamos ver, tá?
Eu acho. Por quê? Porque está indo muito evangélico e porque foi a semana da frase do Lula em relação ao que acontece em Gaza, na analogia que ele fez ao que acontecia na Alemanha nos anos 30. Então acho que vai ser uma manifestação com bastante gente e com bastante bandeira de Israel. Acredito que as pessoas vão tentar segurar a onda, então eu não sei se veremos, talvez vai ter 1, 2, assim, mas não sei se vai ser aquela coisa massiva de manifestação contra a STF, Alexandre de Moraes, aquela coisa toda. Acho que a coisa não vai por aí. Tá bom? Veremos, vamos ver. Tomara que eu esteja errado, né, Pedrinho? Eu acho que tanto bandeira de Israel não vai ter. Eu acho que vai ter bastante do Brasil, como sempre tem. Do Brasil, sim, mas tu acha que não vai ter bandeira de Israel? Vai ter pouca? Pelo tamanho de gente que vai, eu acho que não vai ter tanta de Israel, não. Eu acho que vai. Eu acho que vai ter mais bandeira de Israel do que em qualquer outra manifestação que o Bolsonaro já fez. Acho que o que o Lula falou essa semana deu o mote para eles. Então foi ruim o que o Lula falou. Gente, as pessoas estão sendo massacradas em Gaza. Se o Lula tiver que lidar com uma crise interna, uma crise alimentada pela imprensa e ocupada pela oposição durante uma semana, aí, sinceramente, tá no preço. Né? Tá no preço. Ou a gente prefere político que só faz cálculo político. Sabe quem está fazendo cálculo político nesse momento? Bernie Sanders, nos Estados Unidos. Alessandra Ocasio-Cortez. Enfim, os considerados de esquerda nos Estados Unidos não falam mais nem a palavra genocídio. O Bernie Sanders foi entrevistado essa semana, tá rolando um corte na rede social. A repórter perguntou 3 vezes para ele se ele considera o que acontece em Gaza genocídio. Ele fugiu da pergunta as 3 vezes. Por quê? Ano eleitoral nos Estados Unidos, eles estão esperando o humor, principalmente do eleitor republicano, mudar em relação ao cessar-fogo em Gaza, então tiraram o pé. Isso é cálculo eleitoral. Então você decide, você prefere o político que faz cálculo eleitoral para não gerar crise? Ou você prefere o político que eventualmente sabe que vai gerar uma crise, mas aquilo é para um bem maior? Tá bom? Não estou falando aqui que o Lula é o Santo Agostinho, nada disso, gente. É o São Francisco, nada disso. Agora, acontece que me parece que foi uma indignação legítima do Lula em relação ao que está acontecendo em Gaza, porque o Lula é um cara que eventualmente se importa com o que está acontecendo lá. Que bom, né? Que a gente não tem mais um presidente sociopata, que a cada 5 palavras, 6 era morte, matar, bater, espancar, torturar, só a favor. É outra onda agora. A gente está numa outra onda. Então vai comprar crise. Então por isso que eu acho que vai ter bastante bandeira de Israel nesse negócio aí, tá? Ato pró-Bolsonaro terá pulseira VIP, reza e trios em forma de L. Aí, ó, o Bolsonaro vai fazer o L. O ato pró-Bolsonaro do domingo em São Paulo vai contar com 2 trios elétricos atravessando a Paulista em formato de L. Ai, domingo vai ser assim então, né? No veículo onde Bolsonaro estará, e só entra quem tiver pulseirinha VIP. Como vai ser o ato, matéria publicada aqui pelo site UOL. Então, quem quiser saber mais ou menos, tem um roteiro aqui de como vai ser a coisa lá, quem é que vai estar. Vai ter sumidades, né? Pessoas incríveis, altos intelectuais do bolsonarismo, como Nicolás Ferreira, Gustavo Gayer, Magno Malta. Isso aqui é basicamente Sócrates, Platão e Aristóteles do bolsonarismo estarão lá, né? Expoentes da mais alta cultura política da extrema-direita brasileira. Vai ser um ato incrível para a gente acompanhar. Ai. Muito bem, última notícia do dia aqui então. Há muito material relevante nos celulares de Vacef, diz a Polícia Federal, publicada lá pelos companheiros do Diário do Centro do Mundo. A inteligência da PF fez novos investimentos em equipamentos de informática disponíveis e dispositivos de memória para lidar com a vasta quantidade de materiais apreendidos nas recentes operações envolvendo o entorno de Jair Bolsonaro. Uma equipe de investigadores está concentrada na extração de material de computadores e dispositivos eletrônicos apreendidos em endereços ligados ao vereador Carlos Bolsonaro. A informação é do César Tralli, jornalista lá da Globo News. As investigações, claro, estão sob sigilo. Nessa semana, outra equipe foi designada para analisar os conteúdos dos 4 celulares apreendidos com o Frederic Vacef, advogado da família Bolsonaro, no ano passado.
Trata-se da investigação sobre a venda ilegal de joias e relógios do acervo presidencial. O Vacef é esse cara aqui, né? O Better Call Saul do Bolsonaro. Esse cara aqui, pra quem viu já a série, Better Call Vacef. Gente, tá bom? Olha só, recado final. Daqui a pouquinho tá começando esse DCL Notícias segunda edição. Fiquem por aí. Como é que tá a audiência hoje, Pedro Falcão? Tô triste. Tô triste ou tô feliz? Nem sei. Tu tá muito feliz. Quanto deu? 19.125. 19 mil pessoas ao vivo. Muito obrigado, gente. Sério mesmo, sério. O programa subiu de patamar, terminou as férias, ó. Terminou as férias escolares, a coisa subiu mesmo. No ano passado a gente estava fazendo já uma excelente audiência, fazendo 14, 15, 16 mil era a nossa média. Agora a nossa média está lá em 18, 19, 20. Essa semana passamos de 20. Então, muito obrigado. Continuem por aí. Compartilha, dá like, aquela coisa toda, tá? Ó, na quinta-feira da semana que vem, 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e grátis, você entra agora. despertaicl.com.br, despertaicl.com.br e vai se inscrever numa aula de lançamento que o Edu Moreira vai dar, porque agora a gente virou coach, Pedro Falcão. Sabia que nós viramos coach? O ICL virou coach, mas é o coach do bem. Agora eu tô falando sério mesmo. Sabe essa coisa que poluiu o Instagram? Cheio de coach no Instagram. A história da manicure que ganhou 1 milhão em um dia. Você também pode. Basta querer. O pensamento positivo. O empreendedorismo de não sei quem. Esses eventos que a pessoa paga 5 pau pra ficar ouvindo lá a picareta falar. Vai lá ouvir a menininha que falou: o meu pai, quando eu tinha 18 anos, me deu uma carteira de ações. Daí, com essa carteira de ações, eu fiz a minha fortuna. Sim, o seu pai é dono de uma empresa e tem 2 bilhões no banco, né? Vai lá, as pessoas vão lá ouvir essas historinhas e blá, blá, blá. Tá bom, é como é mesmo. Esses eventos dessas pessoas que ensinam, entre aspas, você a ser empreendedor. Na verdade, elas são só empreendedoras delas mesmas, porque o grande empreendimento delas é tomar o seu dinheiro. Vocês sabem disso, né? Então, já há um bom tempo eu tive uma conversa com o Edu, falei: Edu, a gente tem que fazer alguma coisa no ICL em relação à educação para empreendedorismo. Tem muita gente que quer ser empreendedor, né? Empreendedorismo é legal, é bacana, ninguém é contra empreendedorismo. A gente é contra essa cultura coach do empreendedorismo. E aí o Edu falou para mim na época: cara, já tenho esse plano, né? Eu dei pro Edu uma ideia velha. Falei: olha só, vamos... O Edu falou: não, cara, já tô com esse plano na cabeça. Tô com isso na cabeça. Falei com o Edu 1 ano atrás. Agora a gente está lançando o curso. Bota na tela pra gente, Pedro Falcão, o nosso card. Temos o card? O vídeo? Então tá. Então, ó, a gente vai terminar o programa com um vídeo explicando o que é. Vai ser na quinta-feira, às 8 horas da noite, o lançamento do curso. É um curso para você aprender a empreender de fato só com fera. Gente, é um MBA o negócio mesmo, tá? É um MBA. É um negócio de educação com os maiores executivos do Brasil. Claro, pessoal que tem uma ética nos negócios, né? Não a picaretar. Não vai estar o cara do coco bambu, não tá. Tá bom? O velho da van não tá nesse curso aí. Beleza? É uma outra galera. Para você sacar como é que faz, como é que monta uma empresa, como é que faz gestão financeira, como é que faz plano de marketing, como é que define produto, como é que define preço de produto, preço, prazo de compra, sabe? Tudo. Aprender a empacotar o seu produto, vender ele, entender quais são os seus concorrentes, tem tudo. Curso de empreendedorismo com consciência social, com a cabeça no lugar certo, para você fazer a coisa certa e tentar alavancar o seu negócio. O curso vai ser lançado então na quinta-feira, despertaicl.com.br, despertaicl.com.br. Você entra nesse link, vai colocar o seu nome, seu e-mail e vai receber no dia o link para participar dessa primeira aula, que é grátis. O Edu vai explicar como é e depois você decide na buena se faz o curso ou não, tá bom? Nós voltamos na segunda-feira, 7 horas da manhã, ao vivo. Um beijo para todo mundo e tchau. É muito difícil a sua empresa sobreviver no capitalismo, mas não é impossível. Para você conseguir isso, você precisa de uma série de competências, como saber fazer um bom plano de negócios, de vendas tradicionais e de marketing digital, entender de contabilidade, de finanças corporativas, saber escrever bem um texto, fazer uma apresentação, coisas que podem ser ensinadas, não por um coach de final de semana ou por um desses gurus falsos de internet que prometem um monte de coisa que são impossíveis de cumprir, mas fazendo um curso de verdade. Eu tenho uma surpresa para vocês. A gente resolveu fazer esse curso. O melhor curso já feito até hoje no Brasil
sobre empreendedorismo. Empreendedor Mestre, um curso que vai trazer todas essas competências para as pessoas que participarem. A aula inaugural, gratuita e aberta para todo mundo assistir, com todos os conceitos básicos do curso, vai acontecer no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Para você se inscrever é muito simples. Só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Vou te pedir um favor. Depois de se inscrever, chame teus amigos e amigas para participar também. A gente precisa vencer no capitalismo, hackeando o sistema e usando as regras dele. Dá para fazer. Eu vou ensinar no curso. Esse ano, algo que muitos diriam ser completamente improvável ou talvez até impossível aconteceu. Eu ganhei o prêmio de maior influenciador de economia e negócios do Brasil. E isso me deu a certeza de seguir em frente com o projeto que eu tinha há muito tempo. Criar um curso de formação empreendedora. Mas uma coisa séria, com prática. Nada de coach de final de semana. Um curso que trouxesse os conceitos de vendas, marketing digital, contabilidade, finanças corporativas e tudo mais que alguém precisa para conseguir ser bem-sucedido numa área onde as chances são muito pequenas. Para você participar de graça da aula inaugural desse curso, onde eu vou passar por todos os conceitos básicos, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. A aula vai acontecer no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Todo mundo tem que participar. Eu vou ensinar para vocês como hackear o capitalismo com as regras dele.